Ok, já deve estar. Força. Ok, pronto, então boa tarde àqueles que estão connosco. Nós hoje vamos ter a nossa primeira sessão desta nova rúbrica, o Broadening the Horizon, que é uma parceria entre o meu departamento e o departamento da Ana, que está aqui presente, o InReach, com o Outreach. Porquê? Porque o Francisco foi aluno na nossa faculdade, na FCUP, mas agora está no estrangeiro, ou seja, um mix do In e do Out. Eu vou deixar o Francisco fazer uma pequenina apresentação e depois vou colocar várias questões que nós recolhemos ao longo dos dias, depois de termos anunciado esta sessão, para termos aqui uma conversa assim meio casual sobre as dúvidas que toda a gente teve. Por isso, Francisco, podes fazer uma pequenina apresentação. Sim. Então, pronto, meu nome é Francisco, como já foi dito, né? E estudei Física na FCUP entre 2016 desculpem, 2013 e 2016. E depois mudei para Lisboa, para o Instituto Superior Técnico, para o mestrado, que terminei em 2018. Pelo meio ainda fiz um intercâmbio na Suíça, em Lausanne. Depois voltei para o Porto para fazer a minha tese de mestrado, na verdade em parceria entre Lisboa e o Porto. E pronto, acabei por ficar no Porto durante cerca de um ano com uma bolsa de investigação e pronto, acabei por começar o doutoramento no início de 2020. Foi uma ótima data para começar. Em York, Inglaterra. Pronto, até agora esse foi o meu percurso. Acho que podes começar as perguntas. Ok, então a primeira, acho que é a mais óbvia, aquela que toda a gente quer fazer, é porquê deixar a FCUP, né? Porquê não fazer o doutoramento cá em Portugal? Uhum. Sim, eu quando terminei a licenciatura na FCUP senti muita necessidade de outras perspectivas, né? Ou seja, estava um bocadinho a precisar que pronto, os mesmos tópicos me fossem apresentados de outra maneira ou até mesmo tópicos diferentes aos quais eu nunca teria tido acesso na FCUP me fossem apresentados. Claro que eu na altura não tinha o mínimo de noção, né? de quais é que eles seriam e pronto, tudo isso, né? Mas pronto, tinha também vontade de experimentar coisas novas, para ser honesto. Não foi uma coisa totalmente planeada de uma forma assim tão específica. Sentias-te restringido em termos de matérias? Que querias um pontos de vista diferentes e achavas que o estrangeiro ia-te dar esses pontos de vista diferentes? Sim, sim. Sim, e também o poder tomar contacto com mais pessoas pronto, que estivessem a trabalhar na mesma área ao mesmo tempo que eu, ou que estivessem no mesmo ponto que eu. É muito importante falar aqui um bocadinho ao oferta de emprego. No caso de vocês já estarem a candidatar a uma oferta específica, é realmente. Está resolvido. Depois, Francisco, quando quiseres falar, liga-se o teu microfone. Então, Ok. achas que não havia, em termos técnicos, não havia restrições na faculdade? A faculdade achas que ela te conseguia dar tudo o que quisesses para o teu doutoramento? A motivação foi mais tua própria, querias ver outras coisas. Um, sim, se estás a falar especificamente do doutoramento, acho que a questão é um bocado diferente, porque depois também há a questão de te candidatares, de teres uma bolsa, né? de conseguir ser aceito para uma bolsa de doutoramento. Que neste caso, eu por acaso candidatei-me a uma bolsa da FCT, fiz uma candidatura por acaso aí com pessoas da FCUP e candidatei-me também para uma bolsa do que se chama o IPSRC, que é pronto, basicamente o equivalente em inglês. E depois pronto, consegui as duas bolsas e acabei por optar pela bolsa inglesa. Não sei se isso responde exatamente à Responde sim, pergunta. sim, sim. Então tu tiveste experiência cá em Portugal, tiveste até experiência em vários sítios em Portugal e agora que tens a tua experiência no estrangeiro, que diferenças maiores é que apontarias?
Diferenças maiores. Bom, a minha primeira experiência no estrangeiro foi quando estive na Suíça. E eu, pronto, tive a sorte de ter ido para uma universidade que é pronto, uma universidade de referência na área no mundo, né? Portanto, a experiência em geral foi muito boa. Eu pude conhecer pessoas de todo o mundo, basicamente, que pronto, é tão importante, ou foi tão importante para mim como as matérias, mas a parte, digamos, técnica de conseguir estudar diferentes assuntos e estudá-los com pessoas de referência da área também foi muito importante. Eu tive muita liberdade, consegui estudar, por exemplo, desde machine learning até física estatística avançada. Tive, tive uma aula de física da matéria condensada com pronto, uma pessoa que é mesmo muito importante na área. Portanto, tudo isso foi muito importante, mas a verdade é que se calhar o mais importante foi ter tomado contacto com tanta gente de, dos quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. E foi fácil a adaptação, porque eu acredito que haja os métodos de ensino, e mesmo que façam perspectivas diferentes, foi fácil adaptar a essa diferença. Uhum. Sim, na verdade sim, porque uh, bom, o que eu sinto em relação à educação em Portugal e pronto, neste caso particular o ensino superior, é que de um modo geral é bastante exigente em Portugal. Então, uh, pelo menos na minha visão, uma pessoa que tenha sido formada na FCUP está perfeitamente apta para estudar para qualquer sítio no estrangeiro. Portanto, eu não senti que fosse particularmente mais exigente, talvez exigente de outra forma. Ou seja, com isto não quero dizer que não foi extremamente exigente, foi mesmo muito, muito difícil, mas aquilo que eu estou a dizer é que na FCUP era igualmente difícil, ou seja, não foi como se fosse propriamente uma questão de ser mais difícil ou mais fácil. Havia coisas melhores, outras piores, mas sobretudo foi uma experiência incrível e também a experiência do doutoramento é a mesma coisa. Há alguns aspectos que poderão ser estranhos para nós. Por exemplo, os meus exames na Suíça, tu se tivesses, imagina, 70% do exame correto, tinhas a nota máxima. Que eles eram feitos dessa forma, no mestrado. Que eram quase perguntas de investigação e tu tentavas o teu melhor e não era esperado que tu respondesses a tudo. Pronto, isto é um exemplo de um aspecto que é bastante diferente e que eu achei muito interessante e, por exemplo, para mim resultou melhor. Para outras pessoas poderia ser pior. Bom, enfim, não sei. Isso apraz-me ver que nós então somos bem preparados na nossa faculdade. E acho que a mim e a toda a gente. Sim, sim, muito. Não, não, do ponto de vista formal, é mesmo muito bom. Por exemplo, eu lembro-me que, por exemplo, mecânica quântica é uma coisa que é estudado de uma forma mesmo muito exigente na FCUP. E pronto, o resultado disso é que a preparação com que se fica é muito grande. Talvez depois a exigência pronto, a velocidade com que se aprendem essas matérias seja muito alta na FCUP, mas pronto, o preço é alto a pagar, mas pronto, o resultado é bom. Agora mais focando na tua área, até se puderes dar uma pequena descrição para aqueles que não souberem e depois comparar as oportunidades que encontraste ou que viste em Portugal com as que viste no estrangeiro. E se puderes também dar uma visão geral, se tiveres noção de outras áreas, como é que achas comparando Portugal com o estrangeiro? Uhum. Certo. Bom, a minha área é essencialmente física da matéria condensada, que é a área da física onde mais físicos trabalham. Acho que era uma estatística qualquer que dizia que eram cerca de 70% de todos os físicos eram físicos da matéria condensada. Portanto, é uma descrição um bocadinho vaga e pronto, eu não sei em que ponto é que as pessoas que estão a assistir estarão do curso. Portanto, eu posso explicar. Portanto, essencialmente aquilo que eu faço é tentar estudar as propriedades de materiais usando as leis da mecânica quântica, essencialmente. E no meu caso particular, eu foco-me em fazer isso através de simulações
numéricas, ou seja, um, faço muito uso de métodos computacionais. Um, Espera, eu acho que me perdi um bocado. Tu tinhas perguntado mais qualquer coisa, certo? Não estás a dizer bem, descreveste um bocado a tua área e agora, viste as oportunidades que há em Portugal, Uhum, tens a experiência do estrangeiro, o que é que achas? É mais fácil num, mais difícil no outro? Há certo, mais num ou mais no outro? certo. Pronto, obviamente, depende do país que estás a referir. É claro que há muitos sítios onde há mais oportunidades que em Portugal, infelizmente, né? Isso é tudo muito. Depende tudo muito da situação particular onde tu estás. Por exemplo, no meu caso, a opção de ir para o estrangeiro hum, não foi devido ao facto de não ter oportunidade em Portugal. Na verdade, eu pude escolher. Eu tive, tanto tinha a bolsa em Portugal como teria a bolsa em Inglaterra. Eu acabei por ter que optar. Mas, claro que de um modo geral, tens mais oportunidades num conjunto maior de áreas diferentes. Por exemplo, na Suíça, onde eu estive, que foi na EPFL, tu terias muitas oportunidades de te, de te candidatares para posições, neste caso de doutoramento, mas também hipoteticamente poderias tentar fazer mestrado e etc. E a quantidade de áreas que há e de grupos de investigação dentro dessas áreas é enorme. Pronto, e claro, tal como existe essa universidade, existem muitas outras. Eu neste momento estou na Universidade de York, onde também existem pronto, muitas oportunidades em muitas áreas diferentes, ou seja, mesmo que estejas a falar de uma vertente mais ligada à engenharia ou de física experimental, hum, enfim, penso que existem muitos sítios no estrangeiro onde há bem mais oportunidades que em Portugal, não é? Mas isso acho que é bem conhecido. Tu disseste há pouco que acabaste por optar pela Universidade de York porque concorreste a uma bolsa. Uhum. Mas antes disso, tinhas algum critério de seleção de uma universidade no estrangeiro? Já conhecias alguém? Ou foi só mesmo por causa da bolsa? Pois, a forma como as coisas aconteceram, eu tive muita sorte, na verdade, porque essa oportunidade em Inglaterra surgiu por intermédio do meu orientador na altura. hum, Aliás, do meu co-orientador, de um dos meus co-orientadores. Eu tinha dois, o professor João Viana e o professor Eduardo Castro. E o professor João Viana conhecia aquele que agora é o meu orientador, que é o professor Aires Ferreira, e por acaso ele na altura tinha uma posição doutoral aberta e como me conhecia, enfim, de apresentações e etc., hum, sugeriu que eu me candidatasse. Perguntou: será que o teu aluno não estaria interessado em candidatar-se? Mas, pronto, claro que geralmente não é assim que as coisas se passam. Tu tens que fazer. Pronto, eu na altura já estava a fazer alguma investigação de que oportunidades é que existiam, que áreas é que me interessavam mais, que grupos. E pronto, hoje em dia há muita facilidade de tu te movimentares dentro da União Europeia e não só, não é? Mas no meu caso eu estava mais interessado nisso. Um, mas pronto, o resultado dessa pesquisa depois, pronto, eu acabei por não ter que usar muito porque surgiu-me essa oportunidade e eu fui à Inglaterra visitar e fiquei interessado e pronto, decidi aceitar a proposta. Com que antecedência é que isso tudo aconteceu? Antes de realmente entrares no doutoramento? O, portanto, a candidatura, essa história é muito engraçada, na verdade. A candidatura foi no último dia do prazo, porque na verdade o professor Aires Ferreira, hum, pronto, apercebeu-se de que não havia candidatos. Eu penso que ele terá cometido um erro qualquer, no sentido em que pronto, ou ninguém se candidatou, ou ele esqueceu-se de qual era a data, algo do género. Ele contactou o meu orientador, na altura o João Viana, ahm, no último dia, e eu tive que preparar todos os documentos, que pronto, usualmente para outra candidatura, não sei, demoraria uma semana talvez a preparar, tive que preparar isso tudo numa tarde. E pronto, e enviei no final desse dia, que foi dedicado exclusivamente a isso. E pronto, depois fui selecionado para a entrevista e tudo mais.
depois acabei por ser aceito, penso que em março, e pronto, iniciei o doutoramento em janeiro. Mas poderia ter começado em setembro. Portanto, foi a minha opção. A bolsa era flexível e permitia-me começar em janeiro. Decidi optar por começar em janeiro. Foi preciso algum pré-requisito para, para além dos documentos, alguma coisa que tivesses que achar, fosse mesmo algo necessário? Uhum. Sim, eu. Pronto, mais uma vez eu tive muita sorte porque eu tinha feito um exame de proficiência de língua inglesa, né? No meu caso era o IELTS. Eu tinha feito no final da minha licenciatura, porque eu já estava a planear fazer um mestrado no estrangeiro e depois acabei por decidir não o fazer. Daí que depois me tenha candidatado ao Erasmus na Suíça. Um, mas a questão é que esses exames de línguas perdem a validade. E no meu caso ele já tinha perdido a validade. Só que, como eu tinha escrito a minha tese de mestrado em inglês, pronto, aquele que é agora o meu orientador, o Aires, fez um pedido à universidade. Disse: Bom, reparem, este aluno que eu estou interessado que venha para o nosso grupo, pronto, o certificado dele caducou, mas só escreveu a tese em inglês, não é? Acho que é preciso ser proficiente. Portanto, muitas vezes estes requisitos são mais flexíveis do que nós imaginamos. Ou seja, vemos uma lista enorme de coisas que é preciso fazer e se calhar no final do dia a melhor opção é mandar um mail à pessoa e perguntar, explicar. Talvez, olha, eu escrevi a minha tese de mestrado em inglês, eu sei falar inglês, confia em mim. Pronto, neste caso, como eu já tinha feito a entrevista e o Aires estava interessado em que eu fosse para lá, foi mais simples. Penso que as únicas coisas que eu tive que fazer mais foram escrever uma carta de motivação, até explicar porque é que eu estava interessado na área, porque é que estava interessado em ir estudar para York e, e talvez entregar um CV, penso eu. Acho que sim. Pronto, e foi só isso. E mencionaste uma entrevista. Sim, claro. Isto foi o Como é processo. Claro, isto foi o processo, que digamos, de pré-seleção, não é? E depois, quando eu fui, pronto, pré-selecionado, que eu já sabia que iria ser, não é? Porque eu fui contactado diretamente pelo Aires, eu fui fazer a entrevista em Inglaterra. Aliás, na verdade, não. Eu fiz a entrevista por Skype e depois fui à Inglaterra visitar o grupo de investigação e as instalações, tudo mais, para decidir se realmente aceitava a proposta da Bolsa. não precisas de contar tudo, mas podes dar assim uma ideia de como é que é uma entrevista desse género, de doutoramento? Uhum. Sim, não é, não é uma coisa tão assustadora e formal quanto possa parecer. Ou seja, eu já tinha feito um trabalho de mestrado na área e, pronto, essencialmente apresentei esse trabalho, ou quase repeti a minha apresentação de mestrado para, para o meu orientador e para uma pessoa independente, ou seja, um outro professor da universidade que iria avaliar-me também. No final da entrevista conversamos um bocado sobre o meu trabalho, eu expliquei porque é que estava interessado, o Aires explicou porque é que poderia ser, ou seja, o que é que havia de comum entre os nossos interesses, o que é que poderíamos fazer e no final houve uma formalidade que consistia basicamente em eu responder a uma pergunta muito simples sobre a área e penso que foi isso. Sim, penso que foi isso. Ou seja, muitas vezes estas coisas funcionam muito mais por comunicação humana, conversa, do que por aquela coisa robótica de escrever uma candidatura e enviar um texto a dizer quem sou eu, etc. Né? Portanto, é muito mais importante conhecer as pessoas e falar com elas abertamente, talvez, do que tentar, acho eu, ser muito textual. Exato. Acho que essa primeira impressão que tanto tu tinhas, também todos nós temos, que é tudo muito distante e os professores Uhum. parece que se vão tornando cada vez mais distantes, mas da maneira como te falas, de facto, é tudo Pois, muito diz, pessoal. desculpa. É muito pessoal. Uhum. Pois, na verdade, eu nessa altura já não tinha essa impressão, porque eu,
eu creio que isso é uma mentalidade que ainda é muito comum em Portugal, mas que já não é tão comum noutros sítios. Enfim, eu não posso falar por experiências que não tive, mas pelo menos tanto na Suíça como em Inglaterra, o ambiente de comunicação com, com, pronto, com as pessoas que estão acima de nós, ou os professores, orientadores, etc., é muito mais aberto, de modo geral, do que em Portugal. Portanto, no fundo, todas estas comunicações são apenas conversas. Eu, na verdade, também não me posso queixar de toda a experiência que tive em Portugal a esse nível, porque de facto também havia alguma abertura nas conversas, mas no final do dia hum, estamos só a conversar sobre coisas em que estamos todos interessados e a tentar perceber o que é possível fazer em conjunto. Portanto, idealmente é isso, né? Claro que depois é difícil concretizar esse ideal. Claro. Bem, agora um bocadinho falando mais na tua área, qual é tipo, a tua opinião sobre a imagem que a tua área tem, que a física da matéria condensada tem em Portugal? Uhum. Pois, a imagem que tem em Portugal, eu acho que é. Pronto, à parte de um conjunto pequeno de pessoas muito especializadas na área, acho que é inexistente, porque se tu disseres física da matéria condensada, pelo menos da minha experiência de dizer aos meus amigos, eles só se vão começar a rir porque não sabem o que é, né? Portanto, eu tenho sempre que explicar, há sempre um bocadinho de, digamos, divulgação científica que tu tens obrigatoriamente que fazer quando estás a explicar a uma pessoa o que fazes, né? Um, mas, de um modo geral, um, digamos, em relação à física, que é uma coisa mais abrangente e que as pessoas mais facilmente conseguem saber o que é, eu penso que a opinião tem se tornado, digamos que a opinião pública tem se tornado cada vez mais positiva. Ou seja, na altura em que eu entrei, em 2013, o curso de física, bom, pá, digamos simplesmente que os meus pais ficaram assustados porque a média de entrada era 11 e pronto, a minha média de entrada era, já não sei, pá, 19,5. E os meus pais, mas o que é que tu vais fazer à tua vida? E tenho a certeza que agora já não seria assim. As pessoas já entenderam que, ou seja, o conjunto de capacidades que tu vais reunir ao fim de um conjunto de física não tem que ser usada para fazer investigação em física, não é? É muito transversal um conjunto de áreas. Enfim, no meu caso, eu tenho, pronto, conhecimentos muito avançados de física e estatística que são muito úteis para muitas áreas, conhecimentos de computação, matemática, enfim. E penso que agora as pessoas já se começaram a perceber disso e é muito comum olharem, digamos, para os físicos, né, de outra forma. E dirias que isso é comum, quer em Portugal, quer aí no estrangeiro? Sim, claro. Ótimo. Em termos de institutos e investimento na área, nunca Uhum. sentiste, vá lá, aprisionado ou restringido? Uhum. Sim, nesse aspecto eu, pronto, realmente mais uma vez não me posso queixar porque a área, porque isto é uma área que tem visto muito investimento a aparecer ao longo dos últimos anos, com, hum, sei lá, coisas como por exemplo a computação quântica tem gerado um burburinho enorme, né? E pronto, essa área, digamos, está intimamente relacionada com a área em que eu estou, então existe muita ligação tanto à parte do desenvolvimento tecnológico, como à parte de investigação e desenvolvimento, etc. Eh, pronto, e hum, eu e as pessoas que trabalham nesta área acabam por beneficiar muito disso, porque há muito trabalho que precisa de ser feito, hum, pronto, para desenvolver todas estas coisas. Em outras áreas da física poderá ser mais complicado, mas pronto, aí eu não tenho bem a certeza. Agora sim, um bocado saindo mais, não sendo tão específico do teu caso, mas uma vez que tens mais experiência que nós, para Uhum. escolher uma boa universidade ou para escolher que universidade se encaixa aquele doutoramento que eu quero fazer, que conselhos é que nos podes dar? Isso é muito engraçado porque, desculpa, eu estou-me a rir porque na verdade, no meu caso, estas coisas foram um bocado aleatórias. Ou seja, eu sabia que queria sair
e quando cheguei ao fim da licenciatura também me senti um bocado, digamos, farto do ambiente da FCUP, do Porto. Queria experimentar outras coisas. E foi por isso que fui para Lisboa. E, e mesmo a decisão de ir pronto, depois no Erasmus para a Suíça foi aleatória também. Porque eu mais uma vez não estava contente, eu não me contento muito facilmente. Então ao fim do ano estava, não, eu quero ir de Erasmus, eu quero experimentar outra coisa. Depois, pronto, pá, mas eu não sabia. hum, ou seja, sabia que as universidades pronto, onde me estava a candidatar eram muito boas, mas eu na altura tive que fazer um ranking de 6. Epá, e foi um bocado à sorte, ou seja, eu acabei por pôr a Suíça como primeiro lugar porque achei, ok, isto é aquilo que eu acho que é mais, que seria a experiência mais fixe, assim, pronto, em termos académicos. E acho que é muito pouco provável que eu consiga, porque deve haver tanta gente com notas mais altas que eu e tanta gente a querer ir para lá que. Mas pronto, vou pôr em primeiro lugar. Depois lembro que pus a Universidade de Delft, porque já tinha ouvido falar de alguém. E depois pus mais quatro, já nem me lembro, completamente aleatórios, para aí em Munique, ou já não sei. E pronto, eu acabei por ir para a Suíça e foi uma experiência incrível. Provavelmente também teria sido se eu tivesse ido para Delft, por exemplo. E depois a questão do doutoramento, mais uma vez, foi um bocado aleatória, porque pronto, a oportunidade caiu-me assim nos braços. Ahm, pronto, no fundo, sem ser eu a procurar, né? A única coisa que eu fiz para procurar foi, pronto, que já conhecia o Aires, ele conhecia o meu trabalho, na altura ficou interessado. Mas, pronto, se calhar a mensagem que eu quero passar nesta resposta é que estas coisas às vezes são um bocado aleatórias e importa pensar, mas não pensar demais, porque se ficares a pensar demais depois não te vais candidatar a lado nenhum, porque acho eu estava um bocado quase a cair aí e acho que provavelmente muita gente estará na mesma situação. Sim, acho que traduzes aquela ideia de que também temos que arriscar um bocado. Temos que planear, mas Completamente, também há uma parte completamente. de arriscar, um bocado carpe diem, vá lá. Sim, De, não, mas é mesmo isso, porque nunca vais conseguir prever como é que a experiência vai ser. A priori, portanto claro que pronto, nós hoje em dia temos acesso a imensa informação sobre as diferentes universidades, diferentes institutos, né? Pronto, na internet, não é? Vais ver quem é que trabalha lá, vais ver os professores, vais ver os artigos que eles têm, se estão relacionados com as coisas em que estás interessado, etc. Mas no final do dia, hum, tu não sabes, né? E eu, pronto, francamente, na altura em que fiz essa candidatura de Erasmus para ir para a Suíça, francamente estava um bocado perdido, não sabia muito bem o que queria fazer e foi assim uma experiência que me trouxe um bocado de volta, hum, pronto, em termos de entusiasmo pela área, porque eu de facto, quando estive lá, tive a oportunidade de fazer coisas muito variadas e de aprender muito mesmo. E eu estava mesmo mentalidade de esponja, eu quero tirar tudo possível desta experiência. Excelente, Francisco. Olha, estas foram as questões que nós reunimos até hoje. Eu não sei se, entretanto, foram colocadas outras. Quem está presente são convidados a colocar qualquer questão que tenham, ok? Pois, assim. Bom, eu não sei se as minhas respostas foram muito organizadas, por isso eu prefiro mesmo que se quiserem façam perguntas e estejam à vontade. Isto é assim meio awkward, não é? De ser no Zoom. Mas opá, vamos tentar que não seja, não sei. Olá, Francisco Gabriela. Olá. Ahm, Estás um eu bocado com mau gostava. som. Sei, é do computador, da ventoinha. Eu gostava de perguntar porquê condensada e porquê que decidiste que condensada era o que querias seguir. Uhum, E se experimentaste outras áreas uhum. e isso. Ok, se experimentei outras áreas. Ahm, bom, eu sabia que estava interessado na área da computação, ahm, e, e pronto. Nesse lado devo muito ao professor João Viana, que na altura estava a dar a cadeira de Física, Estatística e Computacional, acho que era assim que se chamava.
E pronto, eu na altura achei que aquilo era bestial. E fiz os problemas todos e ia para casa, ia tentar programar aqueles métodos numéricos todos, de diagonalizar as matrizes e etc. E fiquei entusiasmadíssimo com aquilo. E já sabia que gostava da área de Física da Matéria Condensada por causa do professor Lopes dos Santos, que também me entusiasmou muito numa altura inicial do processo. Porque eu estou aqui a omitir uma coisa, que foi, eu também participei na Escola de Física em 2011, que eu não sei se vocês sabem o que é, provavelmente saberão. E pronto, portanto eu já conhecia mais ou menos dessa altura e dos anos que passei na FCUP, todo aquele entusiasmo que houve em torno do grafeno, etc. E eu pensei, pá, eu gosto de computação, esta área parece interessante, gosto de física estatística também, isto parece estar um bocado tudo relacionado. E pronto, comecei a ficar mais entusiasmado, depois na verdade, portanto, fiz a cadeira de Física da Matéria Condensada com o professor Agostinho. Depois fui para o técnico e fiz uma cadeira de Física Estatística Avançada sobre transições de fase, etc. E com o professor Pedro Ribeiro. Depois, quando estive na Suíça, tive a oportunidade de fazer várias cadeiras. Eu fiz coisas muito dispares. Fiz uma cadeira de Física Estatística que era sobre. Que falava muito sobre tipo random walks e polímeros e depois como é que isso se aplicava a coisas tipo aquelas teorias das redes e dos complex networks, etc. E fiz uma cadeira de estado sólido que era mais sobre se o material vai ser condutor ou isolador, etc. Transições de fase quânticas, coisas malucas. Mas depois também fiz, por exemplo, cadeias de Markov, que era uma cadeira que era para o pessoal das ciências de computação. Fiz machine learning e depois estava a tentar juntar um bocado aquilo tudo e fui fazer coisas com métodos de Monte Carlo aplicadas a sistemas quânticos, que era uma coisa que eu achava e continuo a achar bestial, porque junta tudo isso, né? E pronto, foi assim um bocado por partes, ou seja, eu inicialmente não fazia ideia do que queria e tentei assim fazer o máximo de cadeiras e de perceber se gostava ou não. Na altura gostei muito de ter relatividade geral, por exemplo, e estava muito entusiasmado com aquilo, teoria quântica de campo, aquelas coisas todas da física de partículas, etc. Bom, pronto, tudo me entusiasmava bastante, mas não sei, eu acho que a coisa que me entusiasmou mais foi quando estudei mesmo física quântica e percebi, uau, isto é incrível, quero fazer alguma coisa pronto, e não sei, acabei por ser atraído para a física da matéria condensada. Ok, obrigada. De nada. Estou a ver que está ali o Maurício. Olá, Maurício. Ok, se ninguém se chega à frente, eu também tinha uma questão para ti. Tu mencionaste que conheceste várias pessoas no teu percurso, tanto aqui no Porto, como em Lisboa, na Suíça, no Reino Unido. A minha questão era, em todos esses locais onde tu estiveste a trabalhar e a aprender, notavas alguma diferença da approach que tu levavas a resolver problemas com aquela que os teus colegas tinham? Por exemplo, os teus colegas na Suíça ou no Reino Unido, eles abordavam os problemas de forma diferente do que tu? Na verdade, não muito, porque, bom, enfim, a formação que nós temos, né, enquanto físicos é muito mais semelhante do que diferente em todo o mundo, né? Ou seja, a maneira como te ensinam a pensar é muito semelhante. Portanto, mais ou menos as capacidades que tu vais adquirindo em Portugal e as capacidades que os teus colegas na Itália, na Suíça, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Holanda, etc., estão a adquirir são semelhantes. Claro que pronto, se estás à procura de uma resposta assim mais geral, eu acho que nós no Porto somos habituados a pensar de uma forma mesmo muito analítica. E, por exemplo, eu pronto, julgo que as coisas agora são diferentes, mas na minha altura incentivava-se muito pouco o lado computacional, que era uma coisa que eu gostava de ter descoberto muito mais cedo. Porque,
pronto, eu agora trabalho nisso, mas gostava que se eu, por exemplo, pudesse ter posto certos problemas no computador e visto a resposta a aparecer à minha frente, eu podia ficar, já estou a perceber. Pronto, percebes onde eu quero chegar? Ou seja, e há sítios onde se aposta mais nesse lado, há sítios onde se aposta mais no lado das aplicações, onde se aposta mais no lado experimental. Pronto, no Porto eu sentia, não sei como é que as coisas estão agora, mas presumo que não muito diferentes, que o foco era muito no lado analítico da física teórica e do papel e caneta, etc. Isso é bom, dá-te muitas bases e tu, com isso, podes fazer depois muita coisa diferente. Mas pronto, enfim, isso é o. Eu acho que aquilo que te ensinam é um bocado o pensamento científico standard, que depois pode ser aplicado a todas as áreas da ciência, na verdade, não só à física. Obrigada. Eu acho que nesse aspecto nós já estamos a ter, pelo menos eu sou de segundo ano ainda e começamos logo no primeiro já a resolver alguns problemas com o código, mesmo em cadeiras que não têm necessariamente que puxar essa abordagem, tipo mecânica e eletromagnetismo, por isso acho que Pois, se isso é calhar muito bom. desde que tu estiveste cá já alteraram um pouco as coisas. Pois, eu imagino que sim, porque de facto isso é uma coisa muito. Bom, na minha visão, agora com mais perspectiva, muito importante, né? E que eu sinto que poderia ter-me ajudado muito. Se eu na altura tivesse capacidade para as fazer, porque de facto eu não. Bom, na altura a forma como funcionava era. Pronto, eu não quero estar aqui estar aqui a dizer mal, mas era um bocado ridículo, porque, bom, enfim, tínhamos uns módulos computacionais de 3 semanas e que nós nem sabíamos bem programar ainda quando os tínhamos e. Bom, não era. Ou seja, o início não era muito bom. Assim, a primeira boa experiência que eu tive foi no terceiro ano, com essa cadeira do professor João Viana, que de facto, acho eu, tem vindo a fazer um trabalho ótimo desse ponto de vista, de expor os alunos à parte computacional. E claro, os meus colegas agora também, eu sei que o Simão está a colaborar também nessa cadeira da Física Estatística, enfim. Isso é ótimo. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Também, se não quiserem falar, podem colocar no chat. Sim, e já agora pronto, eu posso deixar aqui o meu mail no chat se vocês quiserem também. Sei que às vezes há pessoal mais tímido que quer saber coisas. Ok. É esse. Ou seja, não precisam de perguntar agora também. Mas perguntem. Não Vamos só aguardar um precisa. bocadinho. A Daniela Gonçalves disse que tinha uma questão no chat. Não sei se queres escrever, Daniela. Ok. Podes perguntar, podes fazer. Pronto, acho que consegues falar, é mais rápido. Sim, sim. Falaste que tinha uma parte computacional, numérica, de simulação. Como é que lidas com o stress e o cansaço ligado a alguns erros e temos de espera? Se é que sentes, não é? Mas eu suponho que sim. Uau. É complicado. É muito complicado. Um, o trabalho na área computacional é uma coisa que pode ser muito, muito frustrante, é muito cansativa. Bom, diariamente eu trabalho com um cluster, digamos com um supercomputador, né? Que pronto, basicamente é um conjunto de computadores ligados uns aos outros se tu conseguires fazer uma coisa que se chama paralisar o código que tu escreveste, consegues usar toda esta capacidade computacional ao mesmo tempo e fazer coisas muito mais rápidas. Mas pronto, isto tudo para dizer que eu depois acabo por ter que estar um bocado a tomar conta das minhas simulações, quase como se fossem animais de estimação. Ou seja, eu tenho que ver quanto espaço é que elas vão ocupar, quanto tempo é que vão demorar e depois quando acabarem eu tenho que chegar lá e pôr outras e depois também há a componente do estar a escrever código e estar a testá-lo no computador e, claro, ou seja, se tu estás a um nível mais básico em que o código que estás a escrever é uma coisa simples para experimentares diagonalizar uma matriz,
tudo bem, não é? Se calhar experimentas uma vez, duas, ou até estás um dia inteiro e pode ser um bocado frustrante, mas neste caso, depois com o passar do tempo, começa a ser hum, bastante pesado, porque tu tens que ler um artigo e tens que chegar aos mesmos resultados daquele artigo, porque tu depois vais querer resolver um problema mais complicado do que aquele que os teus colegas fizeram nesse artigo, não é? E tens que ter a certeza que o teu método está a funcionar, enfim, tens que fazer muitos testes, tens que estar muitas horas a programar, às vezes com um foco muito grande durante um período muito extenso de tempo. É uma atividade que se propicia muito pá, francamente, a tu poderes desenvolver problemas mentais, assim, ou seja, é preciso ter muito cuidado com isso. Fazer pausas muito frequentemente pronto, há uma série de truques, tipo ter aqueles filtros de ecrã para não te magoar muito os olhos e sei lá, de meia hora ficares 1 ou 2 minutos a focar. Pronto, aquelas coisas que nós todos vamos ouvindo falar, mas que nunca fazemos depois na prática, mas que devíamos. Não sei se isto. Espero que isto Sim, responda à tua deu-me uma pergunta. ideia. Sim, obrigada. Sim, ou seja, eu estou a tentar ser hiper realista, não é? Não estou aqui a Sim, fazer sim, um fairy tale ou um conto de fadas, não é? Estou a dizer a verdade. claro. Tipo, aquilo é quase como se fosse um Tamagotchi, as tuas simulações, está sempre a dar comida e. São... Ok. É. Obrigada. Nada. Olá outra vez. Eu gostava também de perguntar o que é que achaste que foi mais tipo challenging de ter passado tipo de aulas para investigação a sério, ainda por cima tipo fora, tipo num sítio que não conhecias e com pessoas que não conhecias. Certo. Então, a minha primeira experiência de investigação foi na Suíça, na verdade. Ou seja, eu fiz a coisa mais estranha possível, que foi fazer Erasmus no meu último ano de mestrado. Ou seja, eu estava no primeiro semestre de mestrado a fazer um conjunto muito grande de cadeiras e uma delas envolvia fazer um trabalho científico com um grupo de investigação. E por sorte, quer dizer, já não me lembro se foi por sorte ou se foi eu que escolhi esse trabalho. Acho que foi eu que escolhi esse trabalho de propósito, porque estava interessado. Isso já era um trabalho que estava vagamente relacionado com o que eu ia fazer no mestrado, então eu já tinha estudado algumas das coisas, que era na altura métodos de Monte Carlo. E por acaso, curiosamente, eram métodos de Monte Carlo, que era o que eu ia fazer no mestrado a seguir a isso, para estudar os sistemas de spins quânticos interagirem uns com os outros, que eu estou a estudar agora. Portanto, na verdade, curiosamente, a primeira coisa que eu fiz foi uma mistura do meu mestrado e do doutoramento. E pronto, e o meu trabalho nessa cadeira era reproduzir um resultado, um gráfico, de uma tese de doutoramento de um colega meu que era na altura pós-doc nesse grupo de investigação e que no fundo orientou. Ou seja, oficialmente o meu orientador era o líder do grupo de investigação, mas claro que na prática era esse pós-doc. E isso foi a minha primeira experiência. E na verdade, na altura foi uma transição natural, ou seja, era uma coisa que eu já tinha começado a estudar e eram sistemas em que eu estava interessado. E eu, pronto, comecei lentamente, ou seja, implementei o método simples, aquilo estava a funcionar, depois eu pedi ajuda, não estou a perceber como é que depois aqui faço isto, e fui passo por passo. Ou seja, envolve muito ler os artigos e com a consciência que vais perceber, sei lá, 10% e tentares repetir esses 10%. Depois, passado uma semana, já percebeste 20%. Depois ficas preso 3 meses em 25%. Estou a brincar. Mas pronto, ou seja, eu acho que a transição é uma coisa mais ou menos suave. Claro que quando se calhar eu estava no ponto em que vocês estão agora, eu olhava para os artigos científicos e achava que aquilo era uma coisa completamente impenetrável. Mas depois comecei a tentar lê-los. O Maurício está a dizer estás a brincar, mas também a falar a verdade. E tem razão. Mas pronto, é isso. É um bocado mesmo partir pedra e tentar
e estar um bocado a bater com a cabeça na parede a ler o artigo e a tentar perceber o que diz lá e a tentar fazer igual. Pá, e às vezes, às vezes é surpreendente, tu lês um artigo super importante da área que foi publicado há 5 anos e chegas ao fim e percebeste, ou seja, passado 1 ou 2 semanas, percebeste, conseguiste repetir tu, fizeste tu a conta e dizes, como é que eles... Foi só isto que eles publicaram. Só que a questão é, na altura nunca ninguém tinha feito aquilo, não é? Então eles para se lembrarem daquilo foi... Pronto, era uma... Opá, pronto, é muito difícil, né? Mas também ninguém disse que ia ser fácil. Exato, obrigada. Nada. Francisco, entretanto, tivemos mais uma questão que diz assim: o que é que consideras que teve maior papel, ou qual foi a maior contribuição no teu sucesso, no teu percurso académico? Foi o sucesso, vá lá, on paper, tipo as notas e assim, ou foi mais as relações e aquilo que foste adquirindo com as experiências? Ahm, hum, Também tem a opção do 50-50. uhum. Pois, é assim, tu, pá, pelo menos nesta área, claro que há áreas em que é muito diferente, em que essa questão do networking, não é? Para usar o termo da moda, é muito mais importante. Nesta área da física, tu às vezes precisas das notas para concorreres a coisas e etc, concursos, mas, pá, mais uma vez, muito menos do que aquilo que eu achava na altura, ou seja, eu no início achava, não, tem que ter mesmo boas notas, senão... E claro, sim, tens que ter em certa medida, mas muitas vezes faz muito mais diferença tu pronto, no meu caso, como no meu caso, não é? Conheces a pessoa, estás interessado na área, estás a fazer a investigação, a pessoa conheceu o teu trabalho, ficou interessada. Claro que idealmente as duas coisas andariam de mão dada, não é? As notas e o interesse pela área, mas pronto, todos sabemos que não é assim e pronto, é um bocado triste que não seja e que muitas vezes tu tenhas que estar só a estudar para o teste, não é? Usando mesmo aquela linguagem do oitavo ano, porque é o que é, muitas vezes tens que estudar para o teste. Pronto, é triste que assim seja, mas a verdade é que também, pá, pronto, eu sou muito idealista, mas também reconheço pronto, isso acontece em todas as partes do mundo. Tipo, há sempre um bocadinho de estudar para o teste, que é uma seca, mas que temos que fazer. Ahm, mas sim, mas eu diria, assim, de forma confiante, que foram mais as relações pessoais. Ótimo, obrigada. Respondeste inteiramente à questão. Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou assumir que não. Não se esqueçam que o Francisco disponibilizou o e-mail. Se quiserem colocar uma questão, Sim. se não quiserem colocar aqui, podem falar diretamente com o Francisco. Relembro ainda que tem um formulário para preencher. Se puderem estar no chat. E acho que é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Francisco. Sim, posso dizer assim, algo para rematar. Se calhar o que eu posso dizer é que não tenham medo de. Porque eu tinha um bocado de medo de me candidatar e ei, como é que vai ser? Vai ser muito diferente, se calhar não vou conseguir. Não. Tenta. Pronto, é só isso. Obrigada. Eu vou então encerrar a sessão. Espero que vocês tenham gostado desta nova rúbrica. E esperemos ter mais, que eu acho que esta foi um sucesso. Ótimo. Então pronto, obrigada, Francisco. Pronto, de nada. Estou aqui a ver no chat. Pronto, vou parar a gravação e obrigado, até à próxima.